É engraçado que fazer essas lives tem sido uma experiência incrível. E eu tenho deixado fluir. E aí eu começo a conversar com as pessoas no decorrer do dia. E às vezes eu convido, assim, em cima da hora, para participar da live, tipo o João hoje. E eu escolhi a leveza, eu escolhi a diversão, eu escolhi que a vida fosse fluida e mágica. Então as coisas começam a acontecer de forma fluida e mágica. E as pessoas começam a aparecer. Eu tenho vivido assim, momentos de conhecer muitas pessoas. Tem sido uma experiência muito legal. E o João estava conversando com ele mais cedo. João, vamos fazer uma live comigo? Ele, que dia hoje? Ele, qual o tema? Eu falei assim, escolhas. E ele topou. Vou abaixar um pouquinho aqui. Essa música do Oswaldo Montenegro contempla muito, muito, muito esse momento que nós estamos vivendo, né? O momento que nós podemos fazer escolhas e às vezes a gente se perde nesse poder que nós temos de fazer escolhas, porque a gente está dentro de um caos. E dentro de um caos, às vezes, é difícil de ver possibilidades. Boa noite, João. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que estão aí presentes, né? Um grande abraço a todos. Seja bem-vindo mais uma vez. João é psicanalista, constelador familiar, praticante de barras de axis, tem bastante formações aí e fez muitas escolhas na vida. Vamos conversar um pouquinho sobre escolhas, João? Vamos, claro, Inclusive estamos aceitou, abertos. escolheu estar na live de hoje, meio que em cima da hora. Agorinha falei com ele, vamos fazer a live comigo, vamos participar comigo hoje? Segundo tempo da prorrogação. Segundo tempo da prorrogação, tipo isso. E mesmo assim, a gente pode fazer escolhas. Vamos lá. Sim. Então, Fernanda, quando falo em escolha, eu lembro de uma frase interessante, que a cada 10 segundos nós estamos fazendo novas escolhas. Então, essa frase, ela marcou muito minha vida e eu penso nisso a cada instante. E hoje eu gostaria de iniciar falando de uma escolha negativa que eu fiz hoje, né? Dentro desse contexto político que nós estamos vivendo, de modo especial hoje, né, com a saída do Moro, eu fiz uma escolha um tanto, eu acredito, tanto negativa, no sentido de entrar nesse campo dessa decepção, dessa dor, dessa instabilidade, né, que encontramos nesse momento na política brasileira. E isso me fez mal, né? Não me fez bem essa escolha. E eu tô, né, então, a partir desse momento, eu comecei a refletir, então, deixa eu sair dessa escolha que eu fiz, né, de estar nessa energia, nessa dinâmica, da qual eu posso fazer muita coisa, mas também, né, não posso fazer tudo. Uhum. Enfim, e a gente acaba sofrendo com essas escolhas que a gente faz. Cada escolha nossa, ela tem uma consequência, né? Tanto a escolha Ou várias. positiva, tanto a escolha negativa. Tem uma consequência. E muitas vezes nós não estamos preparados para assumir essas consequências das nossas escolhas. Então é exatamente isso que eu tô pensando nesse momento, né? Naquele minuto ali que eu assistia aquele pronunciamento do Moro, eu entrei naquela energia, acionou as questões políticas que eu trago também, não posso negar isso, né? Eu tenho uma caminhada, uma história política também, de movimento e tudo, só que eu tinha deixado isso em stand-by por alguns anos, por algum tempo, e hoje esse sangue aí, essa coisa que está aí na veia, né? Ela veio à tona e acabou não me fazendo bem. Mas daqui a pouco eu vou escolher sair dessa energia. Eu não quero ficar nisso mais não, viu? Chega. Você me fez lembrar uma coisa, João, porque teve Hum, uma época aí, final de 2018, começo de 2019, eu estava muito engajada nessas questões políticas aqui da cidade,
E isso estava consumindo muito a minha energia. E era uma coisa assim, sabe quando você busca fazer muito, mas você não pode fazer absolutamente nada naquela situação? E, e aí eu decidi, eu não vou ficar nesse lugar. Porque está consumindo meu tempo, consumindo a minha energia, eu não estou feliz, eu não estou na minha missão de vida, e eu escolho sair desse lugar. E foi quando eu saí e fui para um outro lugar. E me lembra também uma live que eu estava assistindo aqui do Padre Fábio esses dias, acho que foi no dia da Páscoa. Gente, meu filho hoje está chorando muito, ele acordou agora, está estressado. Me lembra uma live do Padre Fábio que o. Ai, não sei quem foi que perguntou para ele. O Kaká perguntou para ele assim: o senhor já foi chamado para exercer algum cargo político? E aí ele falou assim: já, mas essa não é minha vocação. Então nós precisamos estar na nossa vocação, porque quando é sua vocação, é tudo mais fluido para você. Então ele falou assim: eu tenho outras vocações que eu posso estar, e não quer dizer que um padre não possa ser político. Ele explicando, né? Uma coisa não tira a outra, mas eu não tenho a menor vocação para ser político. Não dou conta de administrar nem a minha vida, quanto mais um país. Foi bem legal assim a live, sabe? A gente não está falando de ser político ou não ser político, mas de fazer escolhas, né? Como nós fazemos as nossas escolhas, as energias em que nós vamos nos inserindo, aquilo que nós percebemos que não está legal para a gente, mas eu posso escolher novos lugares e novas coisas. Exatamente. E enquanto você falava, também me vinha aqui um sentimento e um pensamento, até uma linha mesmo de dentro da psicanálise, né, onde também nós não somos tão livres também na nossa escolha, né? Tem esse outro lado também. Nós achamos que nós temos as nossas escolhas conscientes. Acho que hoje eu fiz uma escolha consciente, né, na questão política, mas também nós temos muitas outras escolhas que são as escolhas inconscientes. Então, essas escolhas inconscientes, elas trazem para nós uma série de problemas que afeta a nossa relação com a gente mesmo, porque nós estamos fazendo aquilo sem ter a mínima consciência, né? Somos levados por esse inconsciente pessoal e também por o meu inconsciente coletivo a fazer algo que às vezes está além daquilo que até mesmo eu gostaria de fazer. Então, lembrando, né, só queria fazer esse parênteses e deixando essa questão aqui, né? Nós temos as nossas escolhas conscientes, como também temos as nossas escolhas inconscientes. Eu só gostaria de dar um exemplo nessas escolhas inconscientes. Pode ser, Fernanda? Sim, pode falar. Tá. É uma história com H, tá? Tá. Hoje nem tem mais Não isso, é? né? Hoje tiraram os Hs, tiraram os S, Tiraram. tudo com H, história e história. Hoje é tudo com H. Facilita um pouco a nossa vida, mas dificulta um pouco o entendimento, né? Uhum. Mas dê aí o seu É exemplo. uma, é uma criança que tinha uma ligação muito grande com o papai. Então, todos os dias ele disputava com os seus irmãos o colo do pai. Então, eram três irmãos, então eles mais ou menos sabiam que hora que o papai chegava do trabalho e ficava ali né, preparado, né, em pontos de largada. Então, eles corriam e aquele chegasse primeiro, claro, ganhava o colo do papai. Então, nesse dia, esse menino, então, ele era o caçula, ele chega primeiro e ganha o colo do pai. Depois de uns 10 minutos que ele está no colo do pai, esse pai tem um infarte fulminante, né? E lógico, morre. E então essa criança, apenas 8 anos de idade, ali naquele velório, ele dizia que não conseguia sentir a dor que os outros estavam sentindo, né? E num determinado momento, ele contando, né, que não estava entendendo por que os seus irmãos estavam chorando muito, a própria mamãe estava chorando. E então, de repente, ele toca no caixão e fala assim para o papai: Papai, custe o que custar, eu vou cuidar da mamãe. Né?
Então, essa criança desenvolve, cresce, assim também como seus irmãos. Seus irmãos casam, tem família, tem tudo. Ele não consegue, então, sair da casa da mamãe. É um grande empreendedor, é um cara visionário, né? Um cara tem projetos e enfim, mas todos os projetos que ele desenvolve, ele cria suas empresas, cria seus negócios, mas depois ele não consegue ficar nos seus negócios porque ele tem que cuidar da mãe. Porque cuidar dos negócios implica tempo, disponibilidade, tudo. E ele então não pode estar muito envolvido com o trabalho porque ele precisa ter tempo para a mamãe. De levar essa mamãe para o médico, levar essa mamãe no banco, de ajudar, enfim, né? Então, naquela postura de o grande companheiro dessa mãe. Então, essa pessoa está muito sofrida, né? Porque chega aos seus 40 e poucos anos de idade e não construiu uma família, não se projetou profissionalmente falando, e ele entra então num processo de depressão, né? Então, por que eu estou contando essa história? Essa história ela está num campo do inconsciente. Lógico que naquele momento ele diante do caixão do pai toca ali no caixão e faz uma promessa ao pai. Custe o que custar, né? Ainda que custe a minha vida, eu vou cuidar da mamãe. Com todo meu, né, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer em nome do Senhor, inclusive, que agora não pode fazer mais nada, né? Então eu vou assumir esse lugar. Então essa é uma escolha inconsciente, né? Que traz para ele uma consequência, traz para ele um total desamparo da sua própria vida, a ponto de chegar num processo então de depressão, num processo então de morte, né? Então ele quer morrer igual o papai, né? Para mostrar o quanto ele é fiel a esse pai. Então também deixa eu dar a minha vida. Muitas vezes essa depressão, esse sintoma, ele é um sinal de fidelidade para configurar aquela promessa que eu fiz com o outro. Então são essas escolhas que muitas vezes são escolhas inconscientes que ao longo da nossa vida a gente pode estar desempenhando, claro, sem saber que estamos nessa dinâmica. Ficou claro mais ou menos a história? Eu não sei se eu fui claro o objetivo aí na história para exemplificar a questão das escolhas inconscientes. Uhum. Tá claro? Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode se manifestar. Quero desejar boas-vindas a quem chegou enquanto o João estava falando. Um punhado de gente chega, um punhado de gente sai. Deixa eu ver quem está aqui. Maria Oliver, Estela Mara, Deschamps, Diogo, Samara, Maria Helena, Selma, nossa, tanta gente que chegou. Cristiane, Vanessa, ver quem mais aqui. Gessivaldo, Karine, minha irmã tá aqui, minha mãe tá aqui. Iraídes, ver quem mais. Eu acho que os outros eu já falei. Boa noite. Então, gente, nós estamos falando um pouquinho sobre escolhas. E muitas vezes nós fazemos escolhas inconscientes. Na verdade, eu acho que a maioria das vezes nós fazemos escolhas inconscientes. E existe um exercício que eu fiz, João, no workshop que eu dei sobre escolhas, que é um exercício assim bem desafiador, e é engraçado como a gente acha que vai ter um resultado e tem outro, né? Eu pedi para que as pessoas fossem fazendo, a cada 10 segundos eu mudava o comando. E aí eu falava para eles assim, vocês vão fazer isso agora. Tá, eles iam fazendo. Aí depois de 10 segundos eu mudava o comando e falava outra coisa, e falava outra coisa durante 2 minutos. Depois eu fiz o inverso. A cada 10 segundos, eles teriam que fazer uma escolha. Então, eu apertava o sininho e falava assim, mudou a escolha, né? Falei, gente, a escolha é simples, é qualquer coisa. Eu escolho pegar esse copo. Eu escolho pegar o celular. Eu escolho fechar os olhos. Eu escolho me movimentar na cadeira. Qualquer coisa que a cada 10 segundos você possa se movimentar conscientemente. E aí, eu achava que na partilha deles, eles iam dizer que o mais fácil foi escolher os próprios movimentos.
Mas a maioria disse que o mais fácil foi seguir os comandos, porque escolher estava muito difícil. E a gente traz uma questão na escolha, e você pode me falar um pouquinho mais sobre isso também. Nós, no geral, nós somos criados para não errar. Então, escolher qualquer coisa que seja pode ser muito doloroso, porque a gente não quer escolher errado. A gente não quer errar. E às vezes, até comprar um sapato pode ser uma tortura, porque eu tenho medo de escolher algo e que eu vá arrepender. E quando a gente traz esse exercício, eu posso escolher a cada 10 segundos, isso te mostra o poder que você tem de tomar decisões. E também o quanto nós podemos mudar a rota do nosso barco se a gente precisar. Ah, escolhi aqui. Tá, dei com burros na água. Errei, vacilei, fiz uma merda aqui na minha vida. Então eu vou buscar uma outra escolha. Eu posso fazer novas escolhas. Porque nós somos humanos, né? A gente cobra tanto da gente mesmo, porque qualquer erro que a gente comete, a gente começa naquele exercício da culpa, naufragar no mar da culpa, e qualquer coisa que a gente nem tem culpa, nem é culpa da gente, a gente começa a sentir culpado. E aí começa a naufragar mesmo, nem navegar, é naufragar nesses mares da culpa, que a gente vai só se afogando. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, João, essa questão do não errar, da escolha que eu preciso acertar sempre. O que veio à tona aí para você? Tá. Para mim, isso está ligado muito à questão cultural, inclusive no desenvolvimento dessa criança. Porque os nossos medos, eles estão, muitas vezes, em 99%, eles estão ligados lá na infância. Culturalmente falando, onde as famílias acham que tem que fazer tudo para a criança. Essa criança não pode fazer nada, essa criança tem que ser totalmente cuidada, essa criança não pode errar, essa criança não pode cair, não pode machucar, enfim, uma série de coisas. Então, vai tolhindo essa criança, esse desenvolvimento psíquico vai ficando muito nas mãos dos seus tutores, dos seus pais. Então, culturalmente falando, inclusive na civilização, de modo especial ocidental, às vezes falta essa liberdade mesmo para crianças de já começar lá atrás a tomar as suas decisões, ensiná-las a fazer as suas escolhas. Com isso vai dar-lhe segurança. Porque quando eu faço isso com a criança, eu estou dizendo simplesmente para ela, eu acredito em você, você é capaz. Então ela cresce exatamente com esse sentimento instalado, né, esse registro instalado nela de que ela é capaz, de que ela pode fazer. Nós lidamos hoje com muitos adultos e, enfim, muitos indecisos e não conseguem fazer as suas escolhas, exatamente por aquilo que você trazia, o medo de errar, né? De não dar certo, de não assumir as consequências disso. Por quê? Porque se eu erro, eu vou ser cobrado, eu vou ser exigido, vou ser até mesmo massacrado. Por quem? Muitas vezes, quando você vai olhar na história dessas pessoas que trazem esses medos, essas inseguranças e não conseguem fazer essas escolhas, isso, a maioria das vezes, está ligado lá na história, na infância, na relação com ele que teve com esse papai e com essa mamãe. Por exemplo, eu me lembro que esse era do meu pai, claro, e eu tenho que respeitar isso, lógico que isso tem que ser filtrado. Eu desde pequeno, desde que eu me lembro, 5 anos de idade, meu pai dizia, se você apanhar na rua, chegar aqui em casa, você apanha de novo. Né? Então, isso, por incrível que pareça, isso me dava uma segurança de que meu pai dizia que estava comigo. Né? Não é que eu estou dizendo aqui que nós temos que fazer isso, né? Que temos que implantar, criar esse registro nas crianças. Não, porque isso podemos até desenvolver aí a questão da própria violência, né? Não estou fazendo nenhuma analogia aqui à violência. Mas eu estou trazendo esse exemplo porque isso me dava, né, primeiro uma ligação muito grande com meu pai e eu sentia que ele confiava em mim, né? Que eu podia tomar decisões, eu podia fazer algo, até mesmo por questões de sobrevivência, de defesa, de legítima defesa, né? E, enfim, então isso me dava segurança.
E eu fui criado, a experiência que eu tive com meu pai foi um homem corajoso. Eu nunca vi no meu pai medo. Então, com isso, hoje também, eu tenho essa graça, né? De não carregar tanto medo na minha vida. Né? Às vezes eu costumo até brincar, eu preciso vigiar um pouco nisso aí, né? Às vezes, eu sinto que eu tenho segurança no que eu faço, e às vezes eu faço as coisas, não tem tanto medo, né? Ou seja, não é medo, é questão de segurança. Eu faço com um certo grau, um certo nível de segurança. É. E aí a gente pensa, voltando para essa questão da escolha, assim, né? Que tá tudo relacionado ao que a gente está falando. Então, assim, o que que é que nos amedronta de fazer as escolhas? Que quando a gente começa a tomar consciência desse medo da escolha, uma vez eu lembro, até partilhei aqui nas lives anteriores, quando eu estava em terapia e eu estava com muito medo de algumas coisas, assim, sabe uns medos assim, que são bem idiotas mesmo, assim, se a gente se for colocar para pensar assim, gente, que eu tô com medo de uma coisa dessa, como? Por que que eu tô com medo de uma coisa dessa? Não faz muito sentido para a experiência que eu tenho, para a vivência que eu tenho, para o conhecimento que eu tenho. E aí ela falou para mim assim, quem está com esse medo de fazer essas escolhas? É a Fernanda menina ou é a Fernanda mulher? Essa frase, essa pergunta me acompanha muito e me ajuda muito, porque as nossas crianças internas, se elas tiverem uma oportunidade, elas começam a gritar dentro da gente, elas começam a dominar as nossas ações. E de repente nós estamos totalmente infantilizados, birrentos, medrosos, chorando sem parar, porque a gente não consegue olhar para a vida como alguém que dá conta da vida, que a gente precisa de alguém para ficar lá cuidando o tempo todo, Uhum. escolhendo por nós. Era engraçado como assim, a pessoa fala assim, vamos sair para comer? Vamos. O que é que você quer comer? Fala, o que você quiser. Gente, eu fiz isso quase a vida inteira, quase a vida inteira. E depois eu comecei a pensar, como assim? O que a outra pessoa quiser. A pessoa está me perguntando o que que eu quero comer, e eu falo, tanto faz. Olha uma oportunidade de escolher o que eu quero comer, que grande oportunidade. Então, eu comecei a dizer, mas era muito difícil dizer. Sim. E acho que relacionado um pouco ao medo de frustrar a pergunta do outro. De repente está Uhum. perguntando, mas eu vou falar uma coisa, a pessoa quer comer outra coisa. É muito interessante como essa questão das escolhas, elas às vezes nos faz regredir muito. É muito legal pensar nisso. E essa pergunta, toda vez que eu estou nessa insegurança, eu começo a perguntar para mim, nossa, mas quem está pensando assim, sentindo assim, escolhendo assim? Será que sou eu, adulta, uma mulher de 42 anos, ou será que é a minha criança interior que está aqui querendo voz e vez, querendo tomar posse dos meus pensamentos e ações? E me ajudou muito, sabe? Me ajudou muito nessa nesse caminho assim de sair um pouco dos medos das escolhas. Sim. Que bom. Ó. É uma dica, né? E, exatamente. É uma E dica. voltando lá no início da sua fala, a questão da escolha, desse medo de fazer escolha, porque isso pode trazer, eu posso acertar, como também eu posso errar, né? E a gente esquece que o erro, nós podemos aprender, né? Muito, Tanto com acerto quanto com erro. São as coisas que, né, podemos aprender com tudo na vida. tudo. E às vezes existe essa indisposição de querer aprender com os nossos erros, né? De parar, às vezes ficarmos só na culpa, só nos chicoteando, Uhum, nos martirizando e esquecemos que podemos fazer uma escolha. Qual? uhum. Né? O que que esse erro pode me ensinar? O que que eu posso aprender com isso? É uma escolha que eu faço, né? É uma escolha que eu posso fazer, inclusive, como diz o Gary Douglas, né, a cada 10 segundos nós estamos fazendo novas escolhas. Novas E a escolhas. pergunta é, né, para quem nos acompanha nesse momento,
que você está escolhendo agora? Né? Nesse momento, o que você escolhe? Você escolhe ser alegre, você escolhe a felicidade, você escolhe ter dinheiro agora, né? Conectar nessa energia do dinheiro, essa energia da vida, né? Eu escolho agora desconectar dessa energia, dessas questões políticas que estão, né, hoje, de modo especial, acontecendo hoje. Eu faço essa escolha agora. Né? Fico comigo, fico na minha energia, e, enfim, eu não vou poder fazer muitas coisas, né? É, Talvez na próxima eleição eu possa fazer, mas agora acho que é pouco, né? Então não vou ficar nessa briga aí, nessa confusão, nessa coisa toda que está acontecendo. Aquilo que eu mandei para lá, eu vou pegar de volta agora. A minha alegria que eu mandei para lá, a minha esperança que foi, eu escolho agora pegar tudo de volta agora, né? Deixar, eu sei onde eu estava, né? Eu percebi que eu me desconectei com isso e me fez mal. E se eu não uhum, tomo consciência e trabalho isso desenvolve um sintoma, desenvolve uma doença. Daqui a pouco eu vou estar com a cabeça doendo, não vou saber por quê. Daqui a pouco eu vou estar com ansiedade, não vou saber por quê, né? Com uma dor no corpo, porque as emoções não trabalhadas, né? E qualquer sentimento não trabalhado, que eu não tomo consciência, eu automaticamente eu jogo isso para o corpo, né? é. Com alguma parte do meu corpo, eu jogo isso. Porque isso tem que sair. E eu projeto isso no meu corpo. Daqui a pouco eu estou sofrendo sem saber por quê. Né? Eu escolho ser sadio agora, eu escolho estar em sanidade total, né? Em plena sanidade mental, eu faço essa escolha agora. Eu lembro de Falação, você, né, Fernanda? Falação é, sem fim aí. eu lembro de você falando assim, eu até falei também essa semana, a mente mente, inclusive, o tempo todo. Então, Essa eu, frase, só um parênteses, essa frase é de um colega meu psicanalista, Arthur Mendes, de São Paulo, e o Arthur sempre trabalha essa questão. A mente mente, inclusive, o tempo todo. então, pensando nesse sentido que a mente mente, inclusive, o tempo todo, escolher sair um pouco desse mental, dessas crenças que nós fomos comprando durante a vida, dessas crenças que nos são impostas todos os dias pela mídia, pela tecnologia, nessa energia de briga constante. Há tempos a gente está imerso numa energia de briga, Vão principalmente. destruir, descriar tudo isso? Exatamente. Pensando em tudo isso, vamos descriar tudo isso. Quem é do Axis pode fazer isso, o enunciado declarador. Quem não é, só diga sim. E a gente começa a Sim. sair dessa Pode POC. energia. Pode POC nesse trem tudo aí. E a gente começa a canalizar umas outras energias. E eu só quero fazer uma observação de uma coisa que eu falei aqui, da criança interna, né? Uma coisa é você perceber que as suas ações estão sendo guiadas e comandadas pela sua criança interior, que está aqui à flor da pele, pedindo para agir. Aí você tem duas escolhas também. Você pode ignorar isso, falar, não, dá licença, que eu sou uma adulta de 42 anos, eu vou tomar as minhas decisões, beijo no ombro. Ou você pode também acolher essa criança e dizer, tá tudo certo, Isso é curativo. tá tudo certo. Eu consigo fazer agora, enquanto uma pessoa adulta, eu te recebo criança, tá tudo certo, fica bem. Se acolher, né? A gente também está no momento assim que a gente pode escolher. Eu quero tirar um pouco o verbo precisa, porque precisa e quero está muito ligado à escassez. Eu posso escolher acolher, me acolher o tempo todo e estar bem comigo mesma. Isso não quer dizer que eu não vá chorar, que eu não vou sofrer, mas quer dizer que eu estou disponível para ser gente, eu escolho ser gente. E a partir das minhas experiências, das minhas emoções, dos meus sentimentos, das consequências das minhas ações, eu também posso continuar escolhendo. Uhum. É,
eu acho que só para a gente tomar um pouco de consciência, eu sempre costumo falar isso, da grande necessidade de conhecermos a nossa história, né? Uhum, Quando a gente conhece a nossa história e vai entendendo as escolhas que os nossos fizeram, eu posso então agora fazer diferente. uhum. É só um exemplo, vou tentar ser breve nesse exemplo. Um dia desse eu estava indo para eu já contei isso várias vezes, deve ter pessoas aqui que já escutaram isso, né? Mas talvez tenha um que não escutou, vou contar para esse um. Conta para esse um que Eu não estava escutou. contar para ele. Eu estava indo para Goiânia e a trabalho, inclusive, parei para abastecer. E quando eu parei, pedi, meu celular tocou, e eu atendi o telefone e disse para o cara, para o frentista, disse com muita clareza, coloca R$ 50 de álcool, né, etanol. Tá bom, e quando eu saí, né, a gente sempre costuma fazer isso, eu percebi que o ponteirinho não tinha mexido lá como eu esperava, né? Aí, lógico, de duas, uma. Ou ele colocou outro combustível, ou ele não colocou R$ 50. Então, deixa eu no meu direito voltar para perguntar, né? Ué, é todo o direito que eu tenho. E quando eu chego e pergunto para ele, antes de eu terminar a pergunta, ele já soltou a verborréia, né? Ah, você estava aí nessa. Não vou falar o palavrão, não. Nessa merda de telefone, nem sei aquela mesmo. Aí, quando eu vi, eu já estava fora do carro, agarrado no pescoço do cara, né? Então, naquela hora que o sangue sobe e que essa adrenalina toda vem, eu faço uma pergunta: isso é de quem? Isso é meu? Gente, isso é tão interessante que isso se dá em milésimos de segundo. E quando eu faço essa pergunta, imediatamente me vem a resposta: essa violência não é minha, é do meu pai, né? Meu pai foi um homem altamente violento. E eu tenho essa consciência de que eu carrego também essa violência. Então, naquela hora, eu fiz uma escolha. Qual? Pai, do jeito que eu peguei essa violência do Senhor, eu te devolvo agora. Tá ok? Fica bem para o Senhor assim? Então, quando eu faço tudo isso, lógico que eu vou repetir, em milésimo de segundo isso acontece, aquela adrenalina, ela baixa, eu largo o pescoço do cara, né? Entro nesse carro e vou para Goiânia e trabalho o dia todo como se nada tivesse acontecido. Então eu entendo que naquele momento, lógico que essa escolha ela foi também em função de algo que eu tinha consciência, que eu já tinha trabalhado, né, já tinha levado isso para análise, muitas vezes tendo trabalhado, né, no set terapêutico, essa violência que eu trago do meu pai, esse sangue alemão que eu tenho sangue indígena, mas também eu tenho sangue alemão, eu tenho um bisavô que era alemão, então nós sabemos que o sangue do alemão parece que é diferente dos outros, né? Parece. 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 Então, naquele momento eu entendi, eu entendo hoje que eu fiz uma escolha. Qual? Uma escolha de não violência, né? De não me atirar e alimentar aquela adrenalina que subiu. Porque ali eu poderia bater, mas como também poderia apanhar, né? Imagina a situação, né, indo a caminho do meu trabalho, para atender, inclusive, pessoas, enfim, né? Então, não dava certo. E eu acredito que, repetindo, eu acredito que naquela hora eu pude fazer uma escolha. E foi em milésimo de segundo, né? Eu acho que quando o Gary diz que a cada 9 segundos, 10 segundos, nós estamos fazendo novas escolhas, isso é verdade, né? Isso é fato, isso pode acontecer de fato. Nós não estamos aqui navegando na maionese aqui, nós não estamos com um discurso aqui metafísico, no mundo da. Não, é real, isso é verdade, Não. né? Porque a nossa mente, né, ela mente, mas também ela é muito rápida, inclusive para mentir, né? Muito. Mas também para fazer processos de tomada de consciência, né? Porque nós temos essa capacidade cognitiva, lógico, e fazer essas escolhas, enfim, né? E ganharmos ou perdemos também com essas escolhas, né? Eu só sei que nessa escolha que eu fiz lá no posto, diante desse frentista, eu ganhei com isso, né? E com certeza eu ganhei. É verdade. E assim, é muito legal assim, quando a gente começa a tomar consciência do nosso poder de escolha. E isso traz um empoderamento pessoal para a gente, porque cada escolha consciente que eu faço
Teve um dia que eu fiquei, tava tão assim com esse negócio da escolha, que eu passei o dia todo, João, o dia todo. Eu escolho levantar, eu escolho tomar água. E ia, sabe? Foi muito legal. Uhum, A uhum, energia que isso proporciona sim, para o nosso corpo, para nossa mente, para o nosso ser, sabe? sim, Porque você se empodera de você. Cada escolha que você sim, faz, você se empodera de você. Você não está mais. E assim, escolhas conscientes a partir do seu eu. sim, Porque se eu sim. escolho a partir das outras escolhas, eu já estou me Uhum, desempoderando, né? Não é me empoderando, já sim. mudou todo o caminho aqui. Uhum, uhum. E é uma dinâmica de negociação. Eu estou negociando comigo, Aham, né? É um processo de negociação. e é muito legal. Ai, João, muito bom estar falando com você aqui mais uma vez. Esses dias eu fiz uma meditação bem sistêmica aqui, né? Que todos os dias eu faço uma meditação no final. E eu fiz aquela meditação de trazer os nossos ancestrais, pensar nos nossos pais, avós, bisavós, Uhum, tataravós, perceber a força que eles nos dão, né? E perceber o quanto nós carregamos deles também, quanto nós honramos cada um deles nas nossas escolhas inconscientes. uhum, uhum, Mas também o exercício da meditação de virar para eles, de voltar para eles, honrar, agradecer e dizer, pedir a bênção de cada um deles e dizer que, por favor, me abençoem, que a partir de agora, mesmo se eu fizer um pouquinho diferente de vocês, que vocês continuem me abençoando para que eu possa fazer as minhas escolhas. E eu vou honrar uhum, vocês em cada escolha que eu fizer, em cada consciência que eu tiver, em cada tomada de consciência e escolha. Foi essa meditação muito bonita, assim, muito uhum, profunda. Esse uhum. exercício é lindo, né? Eu amo. O exercício que empodera a gente, saber que tem tantos de Uhum, nós passaram por tantas coisas até a gente conseguir chegar aqui. Nós somos resultado de muitas dores e alegrias, nós somos resultado uhum, de muitas bênçãos e tristezas, sim. mas a gente pode escolher a partir de tudo que a gente recebe. Então, a mensagem para vocês hoje é o quanto você tem poder de escolha. E o que você escolhe hoje? Eu até comecei com essa música, quero colocar para a gente encerrar, e eu vou falar uma coisa. Eu vou fazer uma coisa que meu coração está sentindo. Eu escolho fazer isso com muita consciência. Todos os dias eu faço a meditação. E hoje eu vou deixar para sua responsabilidade, sua que está nos ouvindo, de fazer a sua própria meditação, de escolher uma música e ouvir conscientemente essa música, sentir essa música, uma música que você goste, né? Não vai pegar uma coisa que te deixa triste, porque a não ser que você está escolhendo ser triste, né? Porque se você escolhe ser feliz, busca uma música que te faça feliz, porque senão você vai estar se sabotando de novo. Então, a minha proposta para você, que nos acompanhou hoje, já nem sei mais quem estava no começo, quem está no final, se alguém está desde o começo, quem entrou no caminho, quero agradecer a todos que entraram do começo até aqui, quero agradecer a presença de vocês. E se você perdeu um pouquinho da live, compensa você ouvir, vai ficar gravada. E que você escolha hoje uma música para a sua meditação, para que não crie uma dependência de mim, mas que você possa, porque tem gente que está em todas as lives, né? Já sabe que tem a meditação em todas as lives. Mas que você escolha uma música, medite nessa música, se busque, se encontre. E o meu desejo é que você escolha muito ser feliz. Mas se não é esse o seu desejo também, tá tudo certo. Eu escolho ser feliz. Eu busco muito isso no meu dia a dia, busco muito o meu eu. E as minhas considerações finais são essas. E o João, passo para você agora as considerações finais da nossa live sobre as escolhas. Muito bem. Primeiramente, né, agradecer a todos que nos acompanharam e, e essa reflexão, esse desafio, foi um convite, acho que diretamente para mim. Eu precisava de ouvir isso, né? Tudo que eu falei, não falei para você, né? Falei primeiramente para mim. Eu precisava ouvir isso no final dessa tarde, para que eu não fosse para casa e dormisse com essa energia negativa da qual eu me escolhi de manhã a me conectar. Então, isso me dá leveza, isso me traz mais consciência, isso amplia a minha consciência de que eu preciso
mudar talvez as minhas escolhas, né? Me conectar a algo positivo e como também assumir as consequências dessas escolhas também que eu fiz, né? Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Fernando, pelo convite, que me fez, por sinal, muito bem. Obrigado. Obrigada, João. Obrigada por ter aceitado o convite. E essa música é para vocês, para a gente encerrar.